Isaías 40, 31 diz assim, que o Senhor é aquele que dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fadigarão, e os mancebos certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Começou a palavra do Senhor. Amém? Vamos lá. Hoje eu quero falar para vocês, eu quero terminar alguma coisa sobre a visão, que alguém me perguntou, né? Né, Vânia, né, Lucas? Então, alguém me perguntou assim, Lucas. Alguém me perguntou, peraí. Espera aí que eu chego lá. Pastora, a águia, ela é diferente. Você vê, ela tem 50 quilos no mínimo, né? Menos que o ser humano. E ela tem o olho do tamanho do olho do ser humano. Resultado. Sabe esse olhão que você tem? A águia tem. E quanto maior for os olhos dela, presta muita atenção nisso, que vocês vão aprender, mais ela enxerga. Entendeu? Senhor Espírito Santo, cura o Lucas neste momento. Queima com fogo. Ele está sentindo uma dor muito forte no estômago, está doendo muito. Ele está perdendo peso. Põe a tua mão de milagre sobre ele. Põe a tua mão de cura sobre ele agora, agora. Cura, cura, espírito de enfermidade. Espírito, solta o estômago dele agora, em nome de Jesus. Amém? Mas vá no médico, tá? Você pode ser atendido até em postinho de saúde. Vai ver isso aí, tá bom? Um grande beijo. Vou orar para você. Meus amores, anatomia dos olhos de uma águia. Os olhos são enormes e pesam o mesmo que o nosso. O fundo do nosso olho, só para você entender. Oi, Lu Macedo, é para você entender, meu anjinho bonito. Os olhos, o fundo do seu olho, Lu Macedo, o fundo dos meus olhos, gente, ele tem 200 mil células fotossensíveis por milímetros quadrados. Só está dizendo que o fundo do meu olho tem, é o que o estudo está dizendo aqui, que o fundo dos nossos olhos tem 200 mil células fotossensíveis por milímetros quadrados. O da águia, quanto que tem, pastora? O fundo do olho de uma águia, meu filho, tem 1 milhão de células fotossensíveis por milímetro quadrado. Então, isso quer dizer o quê, pastora Solange? Que uma águia enxerga, no mínimo, 5 vezes mais que você. E tem águia que os ornitólogos que estudam as aves, eles dizem que ela enxerga 8 vezes mais. Mas isso é 1 ou 2 a mais, no máximo isso. Então a senhora está dizendo que ela enxerga muito? Ela enxerga muito. Ela enxerga 5 vezes mais que você. Ela tem a visão de um telescópio. Você vê, isso aqui não é tão velho, né? O homem foi criar zoom, foi criar tchum, foi criar zoom. Era só ter conversado com a dona Águia, já resolvia tudo isso aí, gente. Ela tem a visão de telescópio. E a presa, aos olhos de uma águia, quando ela avista uma presa, ela fica 3 vezes maior nos olhinhos dela. Por isso que ela não perde. Então, você está dizendo que ela enxerga muito? Enxerga. Então, aqui fica aqui um alerta para mim, para você, para fugir, para passar esse ponto. É que Deus está dizendo, né, Nazaré, que a primeira pessoa que a gente precisa enxergar é a gente mesmo. O grande problema é quando você ama o teu próximo mais que a você. Isso é sério? É. Porque você só pode amar o teu próximo como a ti mesmo. Não mais que a ti mesmo. Isso não existe, pastor Sancho? Não. Quando eu amo demais alguém, mais do que a mim mesma, né, Lu? Você tá ficando doentinho e não sabe. Você precisa de ajuda. Você precisa help. Stop. Né? Não é verdade? A visão da águia é coisa extraordinária.
Pastora, só quer dizer o que com isso? Que a primeira pessoa que você tem que aprender a orar é você. A primeira pessoa que você tem que aprender a cuidar é de você. É de você. Você sabia que tudo que a gente passa na vida, a gente deixou de cuidar. Eu não sei se é o caso de algum de vocês, mas eu comia atendendo telefone. Entendeu, Raquel Rodrigues? Eu comia, filha, atendendo telefone. Eu não mastigava comida. Você precisa mastigar cada colheradinha de comida que vem na sua boca, que vem no seu garfo, no talher, você tem que mastigar pelo menos 20 vezes. Não, eu engolia, gente. Aquilo descia aqui que doía, entende não? Eu tive problemas seríssimos de gastrite. Não chegou a coisa mais grave, porque Deus é maravilhoso, né? Entendeu, missionária Raquel Rodrigues? Deus é maravilhoso. Então, por não cuidar de mim, por exemplo, eu estava assim no momento, até antes de ontem, que eu estava assim, eu estava a mil. Aí uma amiga ligou para mim, ligou não, passou um WhatsApp, porque eu não tenho como atender telefone, é muita gente ao mesmo tempo. Então eu atendo no WhatsApp. Aí ela pegou e falou assim para mim, né, Claudeir Lima? Ela falou assim para mim, minha linda, pensa em você, desliga esse telefone, deita, descansa. Se você fica doente aí, filho. Então a gente tem que parar e pensar que uma águia, acima de tudo, ela cuida dela. Ela tem uma preocupação tão grande com a visão dela, com as penas dela, verdade? Com as garras dela, com o ninho dela, com o mundo dela. O que ela ensina para mim e para você? Entendeu, Claudir? Que o seu ministério ele começa dentro da sua casa. Sabe quando você é o máximo para Deus no altar, num templo, numa igreja, lá fora? É quando você é boa dentro de casa. Entendeu? Mas não pode. Não, tá tudo errado, Lu. Tá tudo errado. Você tem que ter o seu tempo de privacidade, o seu tempo de oração, o seu tempo de adoração, o seu tempo de alimentação, o seu tempo cuidando de você, em nome de Jesus. Né, pastora Cleide? A gente tem que pensar. A gente tem que pensar muito, gente. Na hora da alimentação, posso falar uma coisa para vocês? Não fica triste comigo, não. Vê se dá para desligar o telefone. Às vezes eu falo para minha filha, filha, desliga o telefone. Filha, agora não é hora de você atender o telefone, filha. Come com calma, depois você atende, depois você liga, retorna, né, gente? Presta atenção no que eu vou te ensinar. Uma pessoa que cuida dela, ela não te atende na hora de uma refeição. O descanso dela é sagrado. Então você tem que entender isso aí. Na hora da comida, sabe o que o médico ensinou para mim uma vez, Marlene Rost? Que na hora de uma comida, você não pode ficar vendo programa policial, não. Você não pode estar comendo uma comida e assistindo um estupro de uma criança. Como que essa comida vai descer? Que digestão você terá? Olha, presta atenção nisso, gente. Isso é sério. A águia, ela não sai comendo comida podre, não. Ela vai caçar. Ela escolhe a comida dela. Ela vai em busca da comida dela. Ela é enjoada. O que Deus está dizendo hoje, para mim e para você, que você é mais importante do que tudo que você tem. E mais importante do que tudo que você faz, até para o Rei Jesus. Irmãos, uma das coisas que eu acho assim, não fiquem tristes comigo, mas eu acho um absurdo. O filho já é um homem, cresceu, a menina já cresceu, e você pegar a comida e pôr na boca, na mão daquela criança, daquela pessoa, quer dizer o seguinte: ele vai fazer isso mais tarde com a mulher dele. Ela vai fazer isso com o marido. Aí,
Quando eu era pequenininha, eu percebi uma coisa muito importante, que isso mexia com a minha cabeça. A minha mãe não preparava comida primeiro para os filhos. Não, não. Ela preparava para o meu pai, que estava trabalhando. Eu aprendi isso. Os melhores pedaços a gente chama de mistura lá na roça. A carne a gente chama de mistura. Então, os melhores pedaços, os maiores, é para aqueles que estavam trabalhando. Eles cuidavam deles. Uma vez eu ensinei uma mãe, eu falei isso. Entendeu, Sandrinha? Eu disse para ela, na minha opinião, o pai e a mãe, Fátima, deveriam comer primeiro, com calma, e depois alimentar os filhos. Porque quando a mãe vai comer, a comida já não desce mais. Vocês podem prestar atenção que ela come o resto, ela come e já está gelada, ela come, ela não tem mais vontade. O jovem, o junior, o adolescente, ele tem que analisar que a vida dele está começando, a sua não está mais, filha. Se uma comida esfriar, a senhora não come? Não consigo comer. Qual é uma das alegrias que a senhora tem? De pegar uma comida quentinha, me assentar e comer. E eu fico assim com o controle, ó. Eu fico mudando. Eu não assisto mais nada errado comendo. Coisas que preocupam, que entristecem. Então, a águia se cuida. Vamos passando para frente, senão a gente fica aqui. Se cuida. Você sabe quantas horas, águia, você tem necessidade de dormir? Você tem que pensar nisso. Entendeu? Bora. Bora, menina. Acorda, menina. Em nome de Jesus. Deixa eu ver aqui o que eu posso falar para vocês. Isso. O certo é sentar com a família ao redor de uma mesa. Mas quando eu tô sozinha, sabe, filha? Então eu me distraio para eu comer devagarinho. Mas eu escolho um bom canal ali, né? Mas o certo é, quando está a família, comer juntos, né? Tá certo? Porque a mesa realmente é um lugar de comunhão, né, gente? Muito bem. O voo da águia. Vamos falar sobre o voo da águia? Por que a águia voa tão alto? Vocês nunca parou para pensar nisso? A senhora quer dizer o quê? Que todos os passarinhos mais bonitinhos que você conhece, todos eles não voam como a águia. Como que ela é chamada, pastora? Pela ornitologia, pelos ornitólogos, a rainha dos ares. Bonita, né? Por que ela voa tão alto? Por que ela é diferente das outras aves? Por que ela aguenta a pressão? Por que ela enfrenta tempestades e turbulências? Isso, que as notícias elas geram ansiedade, tristeza, medo, tudo isso o organismo absorve através da alimentação. Perfeito, Débora, parabéns. Ela está dizendo que ontem ela viu tudo isso, ela assistiu isso. Então, olha, eu não assisti, tamo junto, hein? Tamo bem na fita, né, filha? Glória a Deus por isso, né? Glória a Jesus. Gente, vamos lá. Por que ela voa tão alto? Você nunca se perguntou isso? Porque quando Deus a criou, ela tem uma estrutura óssea. A estrutura óssea dela é cilíndrica. E as demais são achatadas ou longitudinal. O nome é meio complicado, né? É achatadas ou longitudinal. Então, quer dizer, né, Douglas? Bem-vindo, Dora. Quando Deus criou a águia, ele a criou com uma estrutura muito especial. Então, o resultado, além da estrutura óssea, as asas delas são adaptadas para as alturas. Olha a obra do Criador na vida dessa criatura.
Que criatura bem-aventurada, né? Por que só com ela, pastora? Não sei, meu filho, minha filha. Esse lado eu não descobri ainda não. Além da estrutura óssea, as asas são adaptadas para as alturas. Ela aguenta a pressão. Quer dizer o seguinte, se você pegar os passarinhos e eles forem subindo, 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 eles não aguentam. Falta ar para eles. Eles morrem, eles desmaiam, eles caem. E ela, pastora, ela foi criada com uma estrutura óssea, com umas asas, os ossos dela são cilíndricos. Então, quer dizer, ela é toda preparadinha para as alturas. A primeira coisa que eu quero perguntar para você, a águia é diferente de todas as aves. O que Deus mandou dizer para mim e para você hoje, né, Douglas Henrique da Silva, que Ele não te chama, que Ele não me chama para ser igual a ninguém. Por quê, pastora? Não quero imitar ninguém. Eu queria ser como aquele pastor, eu queria ser como aquele jogador de futebol, eu queria ser como a fadinha do skate, eu queria ser, pastor. Não, você é você. Você é você. Dá uma olhadinha para o corpinho da fadinha. Eu assisti a menina é um encanto, um doce. Mas, né, Mauricéia Cardoso? É ela, não é você. Você é algo que Deus fez assim muito particular, muito peculiar. Pastora, a senhora está dizendo que ela é diferente de outras aves? Ela é diferente. Quer dizer o seguinte, não fica perto, não fica no meio do que não te agrada. Você precisa saber uma coisa muito importante. É que a águia anda com águia. E a águia não aceita quem não é águia perto dela. Ela não é com qualquer um que ela se envolve. Não fala isso não, pastora? Sim. Ela é brava. Você fala o que eu falo, você pensa como eu, estamos em unidade, então tá tudo bem, mas não vem com outra conversa pro meu lado, não. Quer dizer o seguinte, ninguém contamina a águia, deu para entender? Não. Ela é muito amiga da mesma plumagem dela, entendeu, Ângela Silva? Pensa nisso, Rosimar Souza. Pense nisso. Ela é diferente de outras aves? Sim. Ela aguenta a pressão das alturas? Ela aguenta. Entendeu? Eu fiquei assim maravilhada, Eliana Franco e Maria Aparecida, quando eu percebi uma coisa. A senhora está dizendo que ela sobe, ela sobe, ela voa a 10 mil metros de altitude e não falta ar para ela, porque ela já foi criada, preparadinha, Maria Alvarenga, preparadinha, minha linda, para essa altitude. Aí você vai dizer assim, ai, pastora Solange, eu não aguento pressão. Eu não aguento passar por pressão, pastora. Eu quero falar para você que tem uma coisa que te adapta para as alturas e para passar as pressões, para ser mais resiliente. A pessoa resiliente, que tem resiliência, é aquela pessoa que passa por pressões e não fica doente, não desmaia, não morre, não se entrega, não entra numa situação pior. Por quê? É uma pessoa preparada. Então, o que Deus está dizendo para mim e para você essa noite, que eu não sei, deve ter alguém que vai ouvir mais tarde, que você vai enviar, que precisa ouvir essa palavra, além de mim. Eu fui uma das pessoas mais frágeis que vocês possam imaginar, mais tímida que vocês possam imaginar, mais doentes que vocês possam imaginar. Eu não pesava mais que 42 quilos. E em Cristo Jesus, e através do Senhor Espírito Santo, Maria, e através da palavra, do poder de Deus, eu passei por tudo que um pastor passa. Eu vi tudo e um pouco mais que vocês imaginarem. Eu estou passando com famílias pelo vale da sombra da morte.
com a mesma força que eu choro com alguém pela manhã, eu rio com alguém à tarde e eu celebro vitória com vocês à noite. Então a senhora não tinha essa força, esse vigor? Não. Tudo que eu sou e que eu tenho foi Deus que me deu. Se tem alguém aí dizendo, Deus, eu não aguento passar por pressões, eu não aguento a luta, eu não aguento a tribulação, eu não aguento ser o sofrimento, eu quero falar para você que Deus está fazendo de você hoje uma águia. Que Deus vai fazer de você uma águia. Que você deixe Deus tratar com você. Que você não se desanime. Entendeu? Em nome de Jesus. Porque as águias, elas aguentam as alturas. Entendeu, meus amores? Elas aguentam as pressões. Pastor, fala para mim sobre uma águia quando ela enfrenta uma tempestade. Eu não sei se você já andou de avião, pelo menos uma vez na vida, você sabe o que eu estou falando. Que tem um momento que você olha dentro do avião, assim, na janelinha, as nuvens estão lá embaixo, certo? E lá embaixo está acontecendo um monte de coisa. E você não sabe. Mas lá em cima, aquele sol lindo, maravilhoso, bate assim na sua janela. Sabe a águia? Quando ela vê uma tempestade, o que ela faz, pastora? Ela enfrenta a tempestade. Ela invade a tempestade. E hoje eu estava vendo um videozinho pequenininho, que eu não sei quem foi que me mandou, resultado. Ela fica olhando, irmãos, e ela balança assim, vai vindo aquela tempestade, e ela se segurando no tronquinho, Priscila, pastora Maria Tereza, e ela fica segurando assim, de repente, ela não tem para onde ela ir. Ela sobe. Ela se prepara e sobe. E ela olha para cima. E o olhar dela é fixo. Ela enfrenta a tempestade e resultado. Ela invade a tempestade e ela fica 30, 50 metros, presta atenção nisso, acima das nuvens. Enquanto lá embaixo está caindo chuva, enquanto lá embaixo está caindo raio, enquanto lá embaixo as nuvens estão pesadas e é chuva que Deus manda, ela está diante do sol, até que as tempestades passem. Deus está mandando eu dizer para você, em nome de Jesus, quando você perceber que você não aguenta as tempestades, a forma de você enfrente a tempestade e fique diante do sol da tua justiça, que é o Senhor Jesus Cristo. E ela fica ali. E ela sabe, ela percebe, ela enxerga tudo. E ela sabe o momento que a tempestade parou, que os raios pararam, e aí ela vem e desce vitoriosa. Vitoriosa. Que a senhora quer dizer o quê? Que a águia, Adelino, que a águia Vânia, Milce, outros aí, Fátima Serra, que a águia ela está acima das tempestades. Então quer dizer o quê? Eu não entendi. É que a tempestade para ela ainda é coisa de baixo, de tão alta que ela é. Por isso que a palavra de Deus diz que nós estamos assentados nas regiões celestiais. A águia ela vai para perto do trono, gente. A águia ela passa as nuvens, gente. Você sabia que o seu espírito, ele pode ir para onde você quiser. Mas por que eu não vou? Porque você fica na alma. O que é a alma? A alma é sua psique, é os seus pensamentos, é os seus sentimentos, é o seu medo, são os seus traumas. Quando você estiver passando por alguma luta, não fica na alma. Saia da alma, Ori Ramayoshu, e entra no seu espírito e voa. E voa, porque Deus vai enviar anjos. Porque Deus vai enviar anjos que vai te levar para as regiões celestiais. E vai embora, filho. E vai embora, filha.
Porque a chuva passa, gente, nada permanece para sempre na minha vida e na tua. Quando chovia lá na roça, porque eu fui criado em roça, né? Quando chovia lá na roça, a gente era no meio daquele monte de árvores, você dizia assim, batia tudo. Falava, a gente dizia assim, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. E agora, Edilene, parece que tá balançando tudo, vai acabar tudo, as árvores vai cair. Dali a pouco, tinha um tempo determinado. Para tudo há um tempo determinado nessa vida, guarde isso. Dali a pouco a tempestade ia embora, e quando a gente saía para fora de casa, que a mamãe permitia a gente sair, eu olhava e tinha um lindo arco-íris. Deus está dizendo para mim e para você, se esconda perto de mim, se esconda à porta de minha casa, se esconda nos meus braços, se esconda no meu colo, até que as calamidades passem, esteja acima dela. Quando você estiver passando por turbulência, por tempestade, alguém está falando mal de você, alguém está te machucando, alguém está te ferindo, para de falar no problema. Por que crente fala tanto de problema? Quanto mais você falar do problema, maior ele fica. Sabe o que a águia me ensina para mim e para você? Eu não sou da terra, eu não sou de baixo, eu sou das alturas. Procura, eu vou falar algo agora e você pega. Procura subir no lugar mais alto que você conhece. Quando você olha lá para baixo, é tudo tico-tico. 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 Isso significa o quê, pastora? Que tudo que eu e você possamos passar nessa vida, diante do Deus que você tem, diante da fé que você tem, da perseverança que você tem, da guerreira que você é, e você é, meu irmão, você está acima de tudo isso. Pastor, o senhor está dizendo o quê? Você é mais forte que um desemprego, você é mais forte que uma enfermidade, você é mais forte que um câncer. Nós somos mais fortes que a Covid, nós somos mais fortes que a vida, nós somos mais fortes que a morte. Uma das coisas que mais me encantou foi ver aquela mãe, a família Iota, não sei, quando ela perdeu o menininho dela, ela começou a trabalhar por mães e por crianças. Até as perdas que você passa tem que ser motivo para você ajudar pessoas que estejam passando o que você passou e venceu. Tudo que você passar nessa vida tem um propósito aí. Deu para entender, não? Eu me lembro que a minha mãe ela ficou viúva. E como mulheres viúvas procuravam sentar perto dela e ouvir uma palavra dela. E é assim até hoje. Minha mãe trabalhou no Ministério Carcerário. A nossa casa, final de ano, era cheia de detentos que iam passar Natal e Ano Novo com a gente. E nunca desrespeitaram a gente. E nunca desrespeitaram nossa casa. A minha mãe, ela procurou atividade. A águia, ela é ativa. A águia não precisa estar em cima do altar. Se a gente é águia só porque é pastor, só porque eu prego, só porque eu sou marido da pastora, a esposa do pastor, não, gente, não. A águia, ela é útil aonde ela está, em qualquer lugar que ela esteja, ela é águia. Você é águia bonita, bonito. Na tempestade, então, só está dizendo que ela invade a tempestade e ela voa. E ela aguenta a pressão, ela aguenta as pressões. Será que ela não fica cansada, pastora? Eu não sei, anjo. Pode ser que ela fique, não sei se ela fica, mas eu só sei que ela enfrenta. Eu só sei que ela não passa para ninguém o que ela tem que passar nessa vida. A verdadeira águia, ela não passa a sua cruz para ninguém. Ela é mais ou menos, ela é isso. Ela toma a sua cruz e ela segue Jesus. Eu não sei explicar para vocês, mas a águia, eu vou chegar nesse ponto, vocês não sabem o que está vindo por aí. Mas a águia, ela aceita a própria vida dela
e ela aceita a própria realidade dela, Gustavo Carvalho. Bem-vindo, filho. Só está dizendo que ela aceita as tempestades, ela aceita a falta de alimento e sai em busca, sai procurando mais. Ela aceita, ela enfrenta os obstáculos. Por que eu reclamo tanto, pastor? Porque isso é nosso, é do ser humano. É uma falta de preparação. Mas guarda, né, Vanessa? Guarda o que eu vou dizer para você. O Espírito Santo, através da palavra, ele leva você a ter a estrutura de Cristo. Assim como a estrutura óssea, assim como a estrutura ocular da águia é diferente das demais, quando eu e você perseveramos em Cristo Jesus, você vai ter a estrutura dele. Você vai ter o poder dele. Você vai ter a força dele. Você vai ter a visão dele. O que está faltando, pastora? Você se aproximar, e eu também, do amado de nossa alma. Se guardar tempo com ele. Se andar com ele. Se aprender com ele. Guarde uma coisa que eu vou te dizer. Se você andar demais com mentiroso, você fica um mentiroso de marca maior. Não fala isso, pastora. Sim. Mas se você andar com o santo, com o santíssimo, você fica santo, você fica limpo, você fica puro, você fica justo, você fica poderoso, você fica cheio de força e de vigor. E até mesmo quando você diz assim, eu tô fraco, aí Deus te responde, quando você está fraco, aí que você está forte. Bora? Para onde? Para onde eu tenho que olhar, pastor? Olha para o autor e consumador da sua fé. Olha para o sol da sua justiça. Olha para o Deus que te fez, que te gerou, que te deu a luz, que te sustenta até aqui. Olha para o Deus que te sustenta todos os dias, filho. E tem uma coisa, irmãos, chamada gratidão, que a águia precisa ter. Ela lá tem. Você sabia que ela louva o Criador? Ela serve o Criador. Então, pastor, ele é diferente das outras aves? Sim. Águia anda com águia. Guarde essa palavra. Não conte os seus sonhos para quem não pensa como você e não sonha como você. Eu não sei se é verdade, mas eu descobri que há mulheres em países que elas não contam que estão grávidas até o 5º mês. Por quê? Porque até o 5º mês, até o 3º mês, a mulher ela corre o risco, né? Deus é que sabe se vai vingar, se vai morrer, está na mão dele, não é? Guarde os seus sonhos. Guarde os seus sonhos. Em nome de Jesus. Ela aguenta a pressão das alturas. Aprenda a aguentar pressões. Pastora, me dá um toque que me dê uma força. Entenda que não é só você que está desempregado. Entenda que não é só você que está doente. Entenda que não é só você que perdeu um pai ou uma mãe. Entenda. A Bíblia diz que é para nós olharmos que os nossos irmãos em toda a face da terra estão passando o que nós estamos passando e estão passando coisa pior. Nesse momento, em muitos países do mundo, tem alguém com uma arma na cabeça de um cristão, de um irmão, de uma irmã em Cristo sua, de uma águia, e dizendo para ela, ou você nega Jesus agora ou você morre. Entende, Zila? Entende, Elisângela? A águia, ela aceita a casa que ela tem. A águia sempre volta na casa que ela nasceu, ela é muito grata. A gente já vai falar sobre isso ainda. Ela enfrenta as tempestades, as turbulências. Além da estrutura, né? Ela aguenta tudo, gente. Em nome de Jesus. Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha para passar para vocês. Quando ela enfrenta uma turbulência, deixa eu
falar isso para vocês, que eu estou percebendo que vocês estão gostando. Ela abre as suas possantes asas e ela pode voar até 90 km por hora e ela enfrenta a tempestade. E depois de superá-la, depois que ela supera uma tempestade, o que ela faz, pastora? Ela voa tranquila, acima da turbulência, das nuvens. Ela fica de 30 a 50 metros acima das nuvens, lá em cima, e ela fica contemplando o sol. Ela olha para o sol em toda a sua força, o tempo que ela quiser, quantas horas ela quiser. Só para você entender a visão que ela tem. Elas são rainhas dos ares, segundo os ornitólogos, que voa mais alto. É a única ave que, enquanto voa, guarde isso agora, pega, ela descansa. As outras aves, quando voam, elas ficam muito cansadas. Porque elas não têm essa estrutura. Mas ela descansa. Deus está dizendo para você e para mim, a partir de hoje eu vou te ensinar a descansar em mim. Você poderá estar na maior guerra, na maior luta, no maior luto, na maior tristeza, mas você vai descansar em mim. Eu já não contei para vocês, quando eu estava dentro daquele avião, que uma das turbinas começou a pegar fogo. Quando a comida foi para... Alguém olhou do meu lado e falou, pastora Solange, acreditar que Deus existe, todo mundo acredita. Mas confiar e descansar nele é só para quem é dele e anda com ele, pastora. A senhora precisa ter uma fé que descansa. Naquele momento a comida que estava quase aqui, desceu e eu continuei comendo, porque a comida de avião é boa. Quer dizer, para quem viaja a primeira vez é muito boa. Resultado. Bora. Que Deus te dê uma fé que descansa. Que você voe descansando sobre todos os seus problemas, sobre tudo que você ainda não tem solução, mas que Deus vai te dar solução, Deus vai te dar revelação, Deus vai te dar estratégia como Ele dá para a águia, Deus vai te ungir, Deus vai te ajudar, bonita, bonito. Confia nesse Deus, entenderam? Enquanto voa, ela descansa, por causa da sua estrutura. Então, a senhora está dizendo que eu tenho que buscar essa estrutura em Deus? Sim. Porque senão, por qualquer coisa, a gente vai desmaiar na vida. Vai pedir a morte. Tem uns que querem a morte. Só Deus dá vida. Só Deus pode matar. Mais ninguém. Quanto mais você reclamar, maior o problema vai ficar. Quanto mais você pedir a morte, mais você vai viver. Verdade, pastora? Sim. Confia nesse Deus, descansa nesse Deus. Aceita a sua vida, aceita a sua casa, aceita o marido que você tem, a mulher que você tem, o filho que você tem. Dá graças a Deus, faz o que Deus te mandar. Ela enfrenta as tempestades. Ela é muito boa para invadir turbulência, já falamos. E se precisar, ela voa numa velocidade maior. Salomão falou assim, tem coisas que eu acho maravilhosas, mas tem coisas que eu não entendo. O que você não entende, bonito? Salomão, o homem mais sábio da terra. Ele quis entender o caminho dela no céu e não conseguiu. A cobra na penha, o navio no meio do mar. Mas ele não entendeu o caminho da águia. Tem coisas que vão acontecer na sua vida que ninguém vai entender, nem você vai entender. Se você não entender, deixa Deus entender por você. Ô águia, você pode falar assim para Deus nesse momento, para a gente encerrar? Você pode falar assim, Senhor, nem tudo que me acontece eu entendo. Nem tudo que mudou na minha vida eu entendo. Eu não entendo esse caminho. Eu não entendo porque o Senhor me permitiu entrar aqui, nessa situação. Mas eu quero falar para o Senhor que eu tenho uma fé que confia e que descansa em Ti.
Como assim? Eu não entendi. A águia faz tudo o que o Criador ordenou para ela. Ela não foge do seu destino. Pastora do céu, vamos aprender a voar mais alto? E eu vou falar mais uma coisa aqui agora, para terminar. Você tem que começar a gostar das alturas. Não estou entendendo. Que nem a menininha paulista, lá de São Paulo, da Moca, né? Não estou entendendo. Elas falam assim, você não está entendendo? Então eu vou explicar. Comece a gostar das alturas. Porque está chegando a hora que a trombeta vai tocar. E a águia. E você vai ter que ter asas para voar. Você vai ter que ter asas, você vai ter que ter a estrutura de Deus. Só vai participar do arrebatamento. Só vai subir, só vai voar, só vai se encontrar com o noivo. Aquele que tiver a estrutura dele em Cristo Jesus, nosso Senhor.